Vamos agora numa conversa sobre saúde da mulher. Vamos falar sobre endometriose. Tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco hoje. Para você também. Para você também. Posso pegar minha ficha? Depois pega para mim, Má, que eu abandonei ela. Vamos então falar sobre esse assunto que eu sei que assusta muitas mulheres, né? Sim. Primeiro, pela desinformação, de não saber o que é a endometriose, ela se torna um bicho-papão. Ai, será que eu posso engravidar? Será que eu não posso? Vamos começar então explicando o que é a endometriose? A endometriose é uma patologia, é uma doença que acomete pelo menos 70 milhões de brasileiras. Na verdade, ela tem uma origem do endométrio, que é a camada interna do útero. Quando a mulher está no período ovulatório, o endométrio espessa. Nós temos até aqui uma imagem para mostrar, doutora Patrícia, o ciclo da ovulação. Então, quando o endométrio começa a espessar, o objetivo é para abrigar o embrião quando há a fecundação. Então, esse é o início do ciclo e a camada interna do útero, chamada endométrio, vai espessando. Quando ocorre, então, a menstruação, existe a descamação desse endométrio e vai ter a menstruação com a saída pela vagina. Porém, muitas vezes, algumas mulheres que têm a predisposição acabam tendo um refluxo. Esta é a teoria mais fidedigna. Existe um refluxo desse endométrio, dessa descamação do endométrio pelas trompas. E esse endométrio, essas células, podem então se aderir, como está aí no vídeo, no ovário, na própria tuba uterina, que são as trompas de Falópio, no próprio útero, no miométrio, na musculatura uterina, na vagina, ou em outros órgãos, como a bexiga, como o intestino. E cada vez que tem essa implantação, pode ter um grau diferenciado, desde o mínimo até o mais severo. E isso pode proporcionar alguns sintomas, como cólicas, como desconforto. E é verdade que muitas mulheres têm endometriose por um longo período antes de buscar um profissional? Sim. E por que isso acontece? Porque os sintomas são muito parecidos com outros problemas, como a cólica menstrual normal, é isso? Então, nós sempre perguntamos para a paciente, dentro de um score de nota de 0 a 10, em que 0 você não tem nenhuma dor e 10 é uma dor em grau máximo, quanto é esta intensidade da dor. Se a mulher refere que essa dor é acima de 7, nós já pensamos em endometriose. E como é feito o diagnóstico? Algum exame? O diagnóstico é pela anamnese, o histórico da mulher, quando a mulher conta para nós o que ela está sentindo, o fluxo menstrual, se é muito intenso, se ela tem dores na relação sexual, que é a dispareunia, de profundidade. Muitas vezes a mulher tem dor não só na penetração, mas independente da posição, ela tem dor de profundidade. Isso vai causar um desconforto tamanho que ela se abstém de ter relação sexual. Muitas vezes o fluxo é tão intenso menstrual e a cólica pela contração da musculatura e os focos de endometriose ao redor, na cavidade pélvica, podem intensificar que a mulher até não consegue trabalhar, não consegue ter vida social. É uma dor intensa mesmo. É uma dor então muito forte. E quem tem endometriose pode engravidar? Então, depende do grau de endometriose. Se for um grau leve, nós conseguimos identificar e tratar clinicamente, muitas vezes, com medicação, isso é tratável. Agora, se for num grau mais severo, que acomete com aderência aos ovários, a tuba uterina e outros órgãos, aí é cirúrgico. Nós temos que fazer uma abordagem cirúrgica para liberar esses órgãos que estão comprometidos com a endometriose. A Giovanna Eumbeck, a atriz que está grávida, agora maravilhosa, ela passou por um procedimento desse. Ela fez uma cirurgia
e ela conseguiu engravidar. Hoje ela vai ser mãe. Porque ela já é mãe, né? Agora ela está gerando um filho. E existe esse tratamento com sucesso. Nós temos que fazer o diagnóstico adequadamente, como eu disse, através de uma boa anamnese e um bom exame físico. Porque quando nós fazemos o exame físico adequado e tocamos, por exemplo, o toque vaginal, nós sentimos o comprometimento no fundo uterino, atrás do útero, pelo toque vaginal. E assim nós conseguimos identificar o comprometimento. Se existe um comprometimento mais profundo dessa cavidade pélvica ou se existe um componente mais leve, mais superficial, que nós conseguimos então tratar. O diagnóstico complementar pode ser com o exame de sangue, existe um marcador específico para endometriose, que é o CA-125, dosado através do exame de sangue, e nós pedimos para a mulher fazer então esse exame, colher esse exame quando estiver menstruada. É uma doença hereditária essa? Eu diria que é uma doença familiar. Tá. Pode ter uma origem familiar. Então, aquela mulher que tem, a irmã pode ter os mesmos sintomas, a mãe tinha. Na verdade, nossas avós não tinham esse comprometimento, porque elas engravidavam mais do que a gente, muito né? mais. E mais cedo que a gente, muitas vezes. Cedo. Exatamente, porque a gravidez também é um tratamento para endometriose, porque a mulher para de menstruar por ação hormonal e placentária da gravidez. Então, aquele período que ela fica sem menstruar também é um tratamento. E usar anticoncepcional pode auxiliar também? Pode, depende do anticoncepcional. Então, por exemplo, um anticoncepcional que tenha na composição só a progesterona, que tem como função atrofiar o endométrio, afinar o endométrio, que é a base do espessamento, então a progesterona atrofiando o endométrio não vai produzir as células de endometriose. Então, tanto a pílula contínua de progesterona, quanto o DIU de progesterona, quanto o implante subdérmico que nós colocamos embaixo da pele, que tem progesterona, são tipos de tratamento que também são contraceptivos. Vamos falar um pouco mais sobre gravidez, porque eu sei que acho que é o assunto que mais assusta, né? Quem recebe um diagnóstico como esse. Quem tem endometriose e engravida, automaticamente está vivendo uma gravidez de risco ou não há essa relação? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas não necessariamente será uma gravidez de risco. É lógico que a mulher que tem endometriose, ela pode ter, mais comumente, trabalhos de parto prematuro, partos prematuros, pré-eclâmpsia, ela tem uma predisposição a essas patologias. Então, se ocorre o desenvolvimento dessas patologias durante a gravidez, aí sim torna-se uma gravidez de risco. Mas 50% das mulheres com endometriose conseguem engravidar após um tratamento mais tranquilo, que não seja uma abordagem cirúrgica. Porque quando chega a abordagem cirúrgica, então significa que é uma endometriose mais severa. Entendi. Com comprometimento intestinal, com comprometimento de aderência de ovários, etc. Aí ela já tem uma dificuldade prévia a engravidar. Entendi. E quando se faz o tratamento, então há uma liberação desses órgãos e a mulher consegue engravidar com facilidade, como aconteceu com a Giovana. Nós temos uma ilustração da causa, né, de uma das possíveis causas da endometriose. Explica pra gente o que estamos vendo. Esse vídeo é muito interessante, é um vídeo que a Maluzinha conseguiu para nós e fez com que ilustrasse, olha, a saída do endométrio, a descamação do endométrio e o extravasamento desse endométrio, dessa camada interna do útero, pela tuba uterina. Aí a trompa e a passagem da menstruação, para você aí em casa ficar mais fácil de entender, através da trompa, como se fosse um refluxo, como se fosse um vulcão. Ao invés de descer o endométrio pela vagina, com a descamação da menstruação, reflui pelas trompas. E assim essas células do endométrio se implantam nos ovários,
podem se implantar no próprio útero, nos ligamentos do útero, na própria vagina ou na tuba uterina. E então essas células vão se proliferar, vão se multiplicar e vão aderir a esses órgãos. E toda vez que por resposta hormonal do ciclo menstrual normal, vai também amadurecer essas células e elas vão funcionar como se estivesse dentro do útero, se implantando cada vez mais nos órgãos, como aí está bem ilustrado. Ficou muito claro mesmo de entender o que acontece. Bem interessante, bem né? didático. Eu tenho algumas perguntas para você que chegaram aqui pra gente pelo @Revista da Cidade. A Denise, ela fez há 25 dias a cirurgia de endometriose e ela pergunta quando que ela pode começar a tentar engravidar, se tem um prazo. Denise, é interessante que você faça um controle pós-cirúrgico. Pelo menos 30 dias depois, no próximo ciclo menstrual, vai ser feito ou uma ressonância magnética da pelve ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é quando nós damos um laxativo para essa mulher, preparar bem o intestino para ele ficar livre de gases, né, e fezes, para que possa fazer uma abordagem dessa mucosa através do ultrassom e ver se tem a liberação dessa endometriose que acometia o intestino no caso. Porque como ela foi para a cirurgia, provavelmente era uma endometriose mais severa. Vamos entender como que é feita então a cirurgia? Nós temos algumas imagens que explicam isso. Conta pra gente como que é esse procedimento. Aí por videolaparoscopia, que é através de uma visão direta com uma câmera, através da televisão, né, de uma televisão, e nós vamos então abordar a cavidade pélvica, fazendo com que haja uma liberação dos órgãos pélvicos que estão acometidos. Através da videolaparoscopia fica mais simples e mais tranquilo, porque nós conseguimos, com as pinças, liberar com maior delicadeza a própria cavidade, os próprios órgãos. A abordagem cirúrgica do intestino fica mais tranquilo de nós manusearmos esses órgãos. E uma coisa interessante também, que poucas pessoas sabem ou praticam. Quando nós vamos fazer uma cesariana, por exemplo, nós expomos o útero. Ele fica aberto para nós, então, tirarmos o bebê, a placenta, limparmos a cavidade. E aquelas células do endométrio estão ali, localizadas. Então, por exemplo, algumas técnicas são usadas para que não haja uma contaminação desse endométrio com o restante da cavidade no momento do ato cirúrgico. Então, por exemplo, a minha equipe acaba trocando quando nós temos o fechamento do útero. Então, o bebezinho nasceu, foi retirada, extraída a placenta, limpamos a cavidade uterina, fechamos o útero. Todo aquele material que nós usamos na abordagem uterina do parto, da cesariana, nós não usamos para fechar a cavidade pélvica. Ele é descartado, então. Ele é descartado. E nós, então, trocamos inclusive a luva. Para que não haja nenhuma contaminação do sangue que ficou em outra parte da cavidade pélvica. Porque aí nós limpamos a cavidade pélvica, observamos o ovário, a trompa, então para que não tenha uma profundidade daquelas células. Esse cuidado então é fundamental, esse procedimento. A Gis Cláudia pergunta, qual que é a diferença entre adenomiose e endometriose? A Gis Cláudia. É que ela não colocou o nome dela, acho que ela chama Cláudia. Cláudia. O perfil dela é Gis_Cláudia. Cláudia, muito interessante a sua pergunta, porque a adenomiose é uma endometriose dentro da musculatura uterina. Então, quando há uma implantação desse endométrio dentro do miométrio, que é o músculo uterino, faz com que esse músculo fique mais borrachudo. Eu costumo brincar para você aí em casa entender. Ele fica mais mole, mais gelatinoso. Então a mulher tem um fluxo menstrual, um sangramento uterino anormal mais intenso,
com mais dismenorreia, que é a cólica menstrual, e tem mais dor fora do ciclo menstrual também. Um desconforto, tipo um peso. Doutora Patrícia, foi um prazer recebê-la, viu? Eu adoro vir aqui, Você Pamela. explica muito bem, né? Dá pra gente entender direitinho tudo o que acontece. Foi um prazer. Doutora Patrícia Gonçalves é ginecologista e obstetra. Volte sempre, que eu sei que você voltará. Muito que você obrigada. é muito querida pela família do Revista da Cidade. Eu muito agradeço obrigada. muito. Bom ano para vocês. E vou deixar então onde você de casa pode encontrar a doutora Patrícia, que é no @doutora.patricia_Gonçalves. Doutora é DRA, tá? DRA.Patricia_Gonçalves. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas por aqui, mas você pode encontrar ela então no Instagram. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Bom ano. Para você também.